acreditam que houve a queda de material aéreo em Danicows. Antônio Huneeus concorda com essas afirmações. Os melhores indícios de queda de OVNIs são fragmentos que foram analisados e algumas amostras de objetos pequenos. Em janeiro de 1986, alguma coisa caiu na colina de Sverdlovsky. O que Huneeus descreve é um objeto cheio de luz que apareceu sobre o mar, perto de Vladivostok. Investigando vários materiais coletados, incluindo bolinhas de chumbo e pedaços de vidros em ótimo estado, constatou-se um altíssimo nível de magnetismo. O resultado da investigação confirmou que a maioria dos objetos provavelmente vieram do espaço sideral. O interessante é que os russos sabiam disso e às vezes se referiam a Tumbaskai Sighting como Roswell russo. Na manhã de 30 de junho de 1908, na Sibéria, um grupo de pessoas viu cair um objeto incandescente, com cauda de fogo cruzando o céu da região. O objeto caiu na floresta da Virgínia, explodiu, formando uma bola de fogo. Resíduos da explosão ficaram por semanas e destruíram uma área de 10 mil quilômetros que circundava o lugar da queda. Esse fato assemelha-se ao ataque das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. As regiões de Aftemar e Tundeska foram igualmente atacadas. E o resultado foi a destruição de uma área equivalente à de Los Angeles. Nenhum impacto criaria tamanho absurdo igual a esse. Pesquisas e muitas teorias foram desenvolvidas sobre o que aconteceu. Portanto, as conclusões que temos apontam para a queda de um meteoro. Os cientistas acreditam que o fenômeno seja a queda de uma nave extraterrestre. Físicos nucleares tendem a concordar com isso. Muitos países ao redor do mundo possuem informações sobre OVNIs. Sabíamos que o Exército e o Serviço Secreto estavam coletando dados, seja no Brasil, Austrália ou Inglaterra. Assim, a KGB coletou informações, conversou com as pessoas que foram à União Soviética e que possuíam essas informações. Eu conheci cosmonautas soviéticos e outros pesquisadores por lá e não restavam dúvidas de que havia interesse. E, mais uma vez, repúblicas que constituíam a União Soviética cobriam uma enorme área e estavam monitorando os céus porque temiam que os Estados Unidos os bombardeassem. Então, ao monitorar os céus, acabaram detectando OVNIs. Quanto a isso, não restaram dúvidas. Durante o comunismo, não houve nenhuma informação sobre atividades extraterrestres soviéticas. Esse fato confirmou-se recentemente. O ex-secretário da Comissão de Fenômenos Anormais, Alexander Petukov, afirmou que existem declarações oficiais secretas. No período soviético, começamos a coletar informações do público. Recebemos mais de 15 mil relatos. O problema é que a comissão não era uma organização pública oficial. Hoje em dia, a Rússia é muito diferente do período soviético. Os comunistas diziam que os OVNIs não existem. Mas, na realidade, pensavam o oposto. Acreditavam em vida fora da Terra. O governo também negava os crimes ocorridos na Rússia. E todo tipo de acidente ocorrido era camuflado. Para o governo, era melhor que as pessoas não tomassem conhecimento da verdade. Foi por volta dos anos 60 que a Academia de Médicos Cientistas puniu espiões americanos e apreendeu um dos planos mais bizarros do mundo da inteligência. Durante o período em que estive no Congresso Soviético de Operadores da Inteligência, passei a maior parte do tempo em Moscou. Tínhamos interesse por programas tecnológicos avançados.
Novas armas e um sistema de propulsão foram desenvolvidos, enquanto a CIA usava todos os meios para obter informações sobre projetos de pesquisas espaciais. Fiquei em Moscou por 1 ano e meio com mais 2 oficiais do serviço secreto. Na minha equipe havia informantes russos do Ministério da Defesa. Trocávamos segredos e informações sobre tecnologias militares. Acredito que essa tecnologia veio de OVNIs. Os agentes secretos davam informações confusas aos oficiais americanos. Essa era uma tática para despistá-los. Quando os soviéticos começaram a trabalhar com o serviço de inteligência, eu tinha certeza de que era sigiloso. Estavam encobrindo algum fato importante e mantendo isso em segredo. O cientista Richard F. Haynes acredita que os soviéticos possuem boas razões para se interessarem por OVNIs. Eu acredito que o exército soviético sempre teve muito interesse em fenômenos ufológicos. Durante muitos e muitos anos, ele monitorou esses fenômenos através de controle de tráfego aéreo, posição de radares, pilotos militares e também por outros relatos. O governo não conseguia encontrar uma razão consistente para tais fenômenos e, por essa razão, eles testavam e espionavam o que se movimentava no espaço. Se você for ao exército, você verá o quanto isso é levado a sério. Este filme foi produzido pelo exército russo. Nele, aparece um objeto que permanece no chão. Oficiais e agentes civis aparecem examinando e colhendo informações. Este é um dos filmes que encontramos na Rússia. Após examiná-lo, descobrimos que o objeto foi filmado por 2 câmeras. Uma estava num caminhão com um cinegrafista e a outra apoiada num tripé. Quando os soldados passam, o cinegrafista vira-se, seguindo a tropa. Agora a visão da câmera do tripé. Observe um cinegrafista em cima do caminhão. As 2 câmeras mudam de ângulo várias vezes durante as gravações, sob ordem dos superiores. Enquanto isso, mais uma tropa chega ao local. Veniamin descreveu o caso. Весной же 1969 года рабочие местного совхоза. Na primavera de 1969, perto de Sverdlovsk, fazendeiros encontraram objetos estranhos na floresta e levaram as informações às autoridades locais. Depararam-se com militares, os quais providenciaram assistência nas investigações. Em março de 69, 2 oficiais da KGB lacraram tudo. Знаете, в дальнейшем события приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. A KGB pediu para o exército da União Soviética que trouxesse o resultado das investigações. И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. Após investigarem o lugar, encontraram um objeto com a forma de um disco gravado com uma de suas metades no chão. Поначалу органы безопасности предполагали, что A KGB achou que aquilo viesse de aviões americanos espiões ou de naves soviéticas. George Filer, um major aposentado da Força Aérea Americana, não se surpreendeu com o interesse dos russos nesse assunto. Não acreditávamos que os soviéticos pagariam pelas informações sobre OVNIs, mas o que eles queriam não era a nossa tecnologia espacial, e sim descobrir mais sobre OVNIs. Esse homem provavelmente é um agente da KGB. Ele orienta o cinegrafista mostrando os destroços do objeto.
Com quase 366 metros de negativos que recuperamos só deste lado do acidente, é provável que este filme não seja suficiente para captar tudo. Nenhuma imagem mostrou pedaços do disco e não apareceu o interior do objeto. Desse ângulo, vemos a outra câmera filmando o interior do disco. Mas estas cenas não aparecem nos filmes que conseguimos. Só podemos especular que esse filme ainda esteja no mercado negro. Mas como esse objeto veio parar aqui? Com as informações do livro de Vereshchagin e as do filme, fizemos esta animação que ilustra como ocorreu o momento da queda. Mas de onde esse objeto veio? E como ele acabou caindo aqui? E o mais importante, o que aconteceu com os seus tripulantes? Atualmente, muitos itens que nunca foram acessíveis aos russos agora estão disponíveis em lojas. Para alguns, isso é sinal de prosperidade. E para outros, não passa de ganância. Mas não é o que pensam os soviéticos. Para eles, tudo está à venda na Rússia, incluindo os segredos de Estado e seus espiões. Tenho certeza que isso aconteceu. Me lembro que entre 1991 e 1992 houve muitos comentários sobre os arquivos da KGB. É bem possível que alguns desses arquivos, de alguma forma, tenham sido vendidos para grandes líderes. O que sabemos sobre a Rússia? Um dia, foi República da União Soviética. Rompida em 1992, a antiga União Soviética era o maior país do mundo, estendendo-se do leste europeu até a Ásia. A antiga União Soviética tinha controle direto sobre o leste europeu, como a Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e o leste alemão. Por anos, esses países estiveram sob a hegemonia da Cortina de Ferro. Durante décadas, o poder militar influenciou o mundo inteiro. O evento singular mais importante que ocorreu na Rússia foi a Revolução de 1917. Os bolcheviques mudaram o país de uma monarquia absoluta para um Estado comunista. No final dos anos 20, Joseph Stalin modelou o regime soviético, iniciando uma grande campanha de terror político contra seus inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética lutou contra o Ocidente, e nos anos seguintes o mundo viveu um período de tensão que ficou conhecido como Guerra Fria. Esse novo período intensificou-se em agosto de 1949, quando a União Soviética explodiu sua primeira bomba atômica. As forças do Ocidente contra a União Soviética, incluindo os Estados Unidos, tornaram-se a maior ameaça do mundo. Em 1957, após competir com o Ocidente, a Rússia, liderada por Nikita Khrushchev, saiu vitoriosa. Surge então a Era Espacial. Depois da primeira missão no espaço, os soviéticos demonstraram um grande interesse sobre a existência de vida extraterrestre em nossa galáxia. Apesar da vitória na corrida espacial, o país estava passando por muitas dificuldades e os soviéticos precisavam de melhores condições de vida. Nos anos 80, as ordens do presidente Mikhail Gorbachev fizeram com que a Glasnost e a Perestroika representassem um período de reforma humanista. A maior transformação na história da Rússia aconteceu em 1991. Após 17 anos do fim da Guerra Soviética, a antiga União Soviética foi dissolvida, dando maior liberdade às pessoas. Poucos cidadãos desejavam o retorno do comunismo. Muitos temiam que o novo governo russo se apossasse de seus bens. Mas, com as mudanças, outros problemas surgiram. Em uma pesquisa, foi perguntado aos cidadãos sobre quem controla a Rússia nos dias de hoje. O resultado foi que 23% responderam que é a máfia. Alexander Solzhenitsyn é um romancista consagrado. Ele diz que o caos econômico da Rússia é o resultado das reformas criminais que criaram uma nova classe, a máfia capitalista.
A máfia mundial é um sistema criminoso também organizado na Rússia, envolvendo oficiais do governo, homens de negócios e organizações controladas por grupos criminosos. Resistir a atentados de extorsão resultou em violência, sequestro, assassinatos, ataques a membros de família, perseguições por oficiais corruptos do governo. Está tudo documentado. No começo da Rússia independente, muitos banqueiros foram assassinados e sequestrados pela máfia. O crime organizado estava tomando conta do sistema financeiro do país. Eliminando muita gente de forma bruta, a máfia russa ocupava uma posição muito poderosa. O que o futuro guarda para a República Russa é incerto. A única certeza é que na próxima eleição da Rússia, no ano 2000, quem tiver dinheiro e muitos negócios, sem sombra de dúvida será bem representado pelo crime organizado. A mafiocracia. É como tem sido denominado o sistema de governo do novo milênio. Com o fim da União Soviética, muitas mudanças ocorreram em Moscou e no restante da Rússia. O comunismo e o rigoroso controle de governo também mudaram. Acredite, a Rússia sempre teve uma sociedade secreta. Só recentemente foi descoberto que a polícia especial guardava registros sobre fenômenos ufológicos. Alguns deles foram liberados recentemente. Desses registros, nem todos foram exibidos. Há muitas perguntas sobre este filme, mas os especialistas dizem que é autêntico. Seria um material sensacionalista? E qual a sua origem? Conseguimos poucas informações no mercado negro, em especial sobre quem o fez. Materiais como este eram guardados com absoluto sigilo, sob o conhecimento de poucos agentes e um altíssimo nível de segurança. E qual o melhor lugar para escondê-los? Talvez em algum subsolo. E só eram assistidos por figuras selecionadas que sabiam de sua existência. Após o colapso do sistema soviético, houve um período de transição marcado por confusões. O resultado do velho regime aproxima-se da vulnerabilidade das mudanças extintas da União de Cromwell. Aqueles com conexões do velho regime se encontraram em ótimas posições para explorar a situação. Havia muito caos quando a União Soviética se desintegrou. Na minha opinião, era muito fácil para agentes da inteligência conseguir tais arquivos e vendê-los por aí. Fomos em busca de uma documentação que talvez prove a autenticidade do filme. Não gostaríamos que tudo fosse em vão. E descobrimos que com perseverança, dinheiro e um pouco de paciência, é possível conseguir documentos soviéticos secretos. Usando uma câmera escondida na busca de materiais proibidos, fomos a uma reunião que marcamos meses atrás. Essa transação entre um de nossos contatos em Moscou e um intérprete com um negociante local do mercado negro provou ser uma das melhores proezas realizadas com sucesso. O local dessa reunião é uma velha fábrica de tecido no distrito de Moscou. Esse oficial é um negociante. Ele disse que conhece muito bem o mercado negro. Após a apresentação, começou uma pequena conversa. O americano com o intérprete perguntaram se estava tudo bem com os documentos. Então os documentos estão aqui? Pergunte se estão com ele. Ron quer saber se você está com os documentos aqui. Yura, você me deu uma difícil tarefa. Esse tipo de documento é muito difícil de se encontrar. Eu sei disso. Estou muito grato pela sua ajuda. Fedor falou muito bem de você. É claro, eu conheço pessoas importantes. Soube onde encontrá-las, mas foi muito perigoso. O que ele disse? Estão aqui? Espere. Isso é valioso. Eis o porquê de nós não entendi. O negociante diz que teve muita dificuldade em encontrar os documentos e que o preço subiu.
Ele disse que é impossível conseguir mais dinheiro. Sim, 10 mil é uma boa quantia, mas precisa entender que não foi fácil conseguir esses documentos. Mas só temos os 10 mil. Pensei que tivéssemos negociado 10 mil. Então eu não sei. Pensei que tínhamos combinado 10 mil. Esse foi o valor inicial que discutimos. Sim, está certo, nós combinamos, mas foi extremamente difícil obter esses documentos. Você precisa entender. Eu entendo completamente, mas aqui estão os 10 mil. Não podemos conseguir mais que isso. Ele tem apenas 10 mil. Após a concentração, o negócio vai ser fechado com o preço inicial. Está bem, nos dê o dinheiro. Os documentos finalmente chegam às mãos do intérprete, que os examina. O que acha? São da KGB? Bem, parecem autênticos. Este é um relatório financeiro interno. E o outro é sobre um incidente em Sverdlovsk. Eles parecem ser autênticos? O que ele está dizendo? Quer se certificar de que os documentos são autênticos? Mas é claro que são da KGB. Depois de inspecionar os documentos e de muita conversa, a transação está completa. Tudo bem. Nós vamos pagar ao senhor. O dinheiro troca de mãos, e o que outrora fora propriedade do Estado, agora se tornou mais uma evidência para ufólogos e pesquisadores. O que fez essa transação ser um sucesso foi o fato de que a maioria dos documentos adquiridos eram diversificados e incluem uma página super secreta sobre uma operação conhecida como Sverdlovsk Midget, requerida pelas forças militares através do Ministério de Defesa soviético.